Então vamos lá, pessoal. Condição de alinhamento. Tá aí. Essa é uma forma assim prática, né, que estabeleceram para você determinar se 3 pontos estão ou não alinhados. Eu já vou explicar essa forma. Antes de explicar essa forma, tem aí a ideia de por que a gente chega nesse determinante, tá bom? Na verdade, você faz uma observação, faz uma semelhança de triângulos, porque se os pontos estiverem de fato aliados, você tem essa semelhança de triângulos. E desenvolvendo isso com as coordenadas do ponto, você consegue colocar no determinante. Isso acontece porque você consegue programar isso de forma mais fácil. É razoavelmente simples você calcular um determinante de ordem 3, perceba que vai ser sempre o mesmo determinante, então é por isso que se estabeleceu essa fórmula. Não vale muito a pena deduzir isso também. Então, basicamente, você vai ter que decorar essa fórmula aí. Inclusive, a gente usa essa fórmula em geometria analítica, tanto para determinar se os pontos estão alinhados ou não, quanto para calcular a área de um triângulo. Se os triângulos estiverem alinhados, esse determinante que a gente está falando aqui, sem nem saber o que é ainda, vai dar igual a zero. Se não der zero, significa que os pontos não estão alinhados. Então, você vai ter um triângulo. E aí a gente consegue calcular a área desse triângulo, inclusive, basicamente com a mesma forma, tá? Vou tentar, não vou demonstrar porque que é ela, até porque não é nenhuma demonstração, é só uma justificativa de por que se chega nisso. Vamos ver o que acontece aqui. Antes disso, lembrem-se, quando você tem dois pontos, A e B, você tem uma única reta passando por A e B. Isso é um axioma da geometria euclidiana. Tem uma única reta que passa por A e B. Né? Dois pontos determinam uma única reta. Isso é axioma. Não tem discussão para isso. Aí, se você tiver 3 pontos, o que pode acontecer? Esse terceiro ponto, ele pode estar em qualquer lugar do plano. Né? Então, quando você tem 3 pontos, você só tem 2 casos possíveis. Ou, vou considerar esse primeiro aqui que eu fiz. Ou eles determinam um triângulo, né? Ah, professor, pode ser assim, tá, mas um triângulo, você consegue traçar um triângulo com 3 pontos, então não importa se determinam outras coisas também. Ou eles vão formar um triângulo, tá? Ou este ponto C, ele pode estar alinhado com os outros dois. Ele não precisa estar no meio, tá, gente? Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, não importa onde ele esteja. A questão é, se ele estiver sobre essa mesma reta determinada por A e B, eles estão alinhados. Aí não tem como formar um triângulo com esses 3 pontos. Eles simplesmente estão na mesma reta. E como a gente sabe, aqui que tem essa grade bonitinha, ah, tá, você colocou pronto em cima, ótimo, mas eles podem estar assim, ó, tá aqui o A e o B. Né? Não tem jeito, eles determinam a reta. E esse ponto C aqui? Será que ele está realmente alinhado ou será que ele está um pouquinho para baixo? Né? Opa, mas eu queria colocar junto. E aí, como é que eu sei que não foi o desenho, etc? Na geometria analítica aqui, a gente tem coordenadas. Coordenadas do ponto. Então, eu vou ter coordenadas do ponto B também. Ai, meu Deus. Acho que tá. E vou ter, obviamente, coordenadas aqui do ponto C. Tá? Eu pego essas coordenadas do ponto A, pego as coordenadas do ponto B, pego as coordenadas do ponto C, tá? E aí eu monto uma matriz. Só que assim, uma matriz 3 por 3, ó, tenho 3 linhas, está faltando uma coluna. Como o ponto, obviamente, só tem a coordenada x e y, eu vou completar aqui a última coluna com uns. Tá? Eu não preparei um exemplo desse negócio aí para vocês, por isso que eu estou usando esses valores. Então, vamos trabalhar nas questões, com os exemplos. Enfim, peguei as coordenadas dos pontos, completei aqui a terceira coluna escrevendo uns, e se quando eu calcular este determinante der zero, significa que os pontos estão alinhados. Se der qualquer coisa diferente de zero, significa que os pontos não estão alinhados.
se eles estiverem numa mesma reta, os 3 pontos sobre a mesma reta, tá? O determinante dessa matriz aqui vai ser igual a zero. Só vai ser igual a zero se eles estiverem em cima da mesma reta, ou seja, se eles estiverem alinhados. Ponto, tá? Isso é teoricamente para facilitar. E você fala, professor, eu não sei calcular um determinante. A gente já estudou matriz, a gente já estudou determinante. E eu não preciso que você lembre tudo de matriz nem de determinantes, até porque a gente vai se restringir aqui ao determinante de uma matriz de ordem 3. Pronto, então vai ser simplesmente uma lembrança de como se calcular esse determinante aí. Existem várias formas de calcular o determinante. Eu vou adotar aqui, pelo menos aquela que eu acho mais simples para vocês calcularem o determinante. Lembrando que tem multiplicação, tem que fazer jogo de sinal, não se confundam com isso aí. Tá bom? Deixa eu procurar um exercício aqui e a gente vai fazer esse determinante. Tá aqui. Vamos para o 1, que é bem simples, bem tranquilo. Infelizmente não tem nem jogo de sinal para fazer. É bom que a gente relembra com detalhes como calcular o determinante. Tirei também as linhas de grade, porque acho que aqui já não é mais necessário. Vamos lá. Verifique se os pontos A, B e C são colineares. O que são pontos colineares? Que estão na mesma linha. Colineares, estão na mesma linha, ou seja, estão alinhados, estão na mesma reta. Tá? É para verificar se eles são. O que a gente acabou de ver? Que a gente vai pegar as coordenadas do ponto A, B e C. Professor, em que ordem eu tenho que pegar? Na ordem que você quiser. Não interessa. Se o determinante vai dar zero, não interessa a ordem que você colocar. Você pode pegar em qualquer ordem. Você pega na ordem que você achar mais fácil para calcular o determinante. Aqui, por organização, eu vou pegar primeiro as coordenadas do ponto A. Tá? Depois as coordenadas do ponto B. Por último, as coordenadas do ponto C. Só por conveniência. Vou montar a matriz, né? Na verdade, o determinante. Vou completar aqui, ó, com 1, a terceira coluna. E para eles estarem alinhados, para eles serem colineares, esse determinante, quando eu calcular, tem que ser zero. Será que isso é verdade? Ali a resposta já está dizendo que sim, tá? Aqui a gente não saberia, mas pronto, a gente sabe que é verdade. Será que realmente vai dar zero? Então tá, vou calcular esse determinante e vou ver quanto é que dá. Quanto é que dá? Como é que calculo o determinante? Bom, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, eu posso simplesmente pegar o produto da diagonal principal. Ó, vou calcular esse produto aqui, 3 vezes 1 vezes 1, ok? Depois vou calcular... Ah, tá, desculpa. Vocês têm que lembrar tudinho, né? Vamos... Bom, vamos lá. Vou colocar aqui uma outra cor. Vou colocar o verde. Lembrando, a gente aprendeu a calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 pela regra de Sarros. O que a gente faz? A gente repete as duas primeiras colunas. Pronto, ó. Repeti, tá? Eu repeti. Eu peguei essas duas colunas aqui e repeti aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o produto da diagonal principal mais... calcular essa primeira diagonal, o produto. Vou somar, vou calcular esse produto. Vou somar com este produto aqui. E vou somar com este produto aqui. Pronto. Vou pegar essa soma. E agora, dessa soma, eu vou subtrair o produto dessa diagonal mais o produto dessa diagonal mais o produto dessa diagonal. Pronto. Então, vamos fazer devagar. Vou usar primeiro o verde, tá? Ó, calculando o produto dessa primeira diagonal. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Mais, calculando agora essa segunda aqui, ó. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 4 vezes 4, 16. Menos. Então eu tenho essa soma,
Tá? E agora eu vou subtrair o quê? Vou mudar a cor. Vou calcular essas diagonais aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Mais 4 vezes 1 vezes 3, 12. Mais 1 vezes 4 vezes 2, 8. Quanto será que isso vai dar? Então, vou fazer essa conta aqui, ó. 1 mais 12 mais 8 vai dar 21, certo? Aqui deu positivo. Cuidado com esse sinalzinho aqui, então vai ficar menos 21. E agora, ó, 3 mais 2, 5, mais 16, 21. 21 menos 21 é igual a 0. Pronto. Ou seja, o determinante com as coordenadas destes 3 pontos aqui foi igual a 0. Portanto, os pontos estão sim alinhados. Os pontos são colineares. Simples assim. Bom, espero que o determinante aí não seja muito difícil, porque essa é uma maneira muito conveniente, muito legal de calcular, de descobrir, de determinar se esses pontos são ou não colineares. E isso vai acabar sendo útil agora para a gente desenvolver as equações de retas, a determinar a área de um triângulo, enfim, várias outras coisas daqui para frente. Espero que lembrem e tenham facilidade para calcular o determinante. Lembrando que nessas multiplicações aqui pode ter jogo de sinal, aqui pode ter todo o envolvimento de jogo de sinal, mas a ideia é essa aí. Se vocês não errarem bobagem, vocês vão conseguir calcular. Lembrando também que os números aqui estão todos bonitinhos só para a gente entender o exercício, tá? Entender o conceito, mas não precisa se restringir a números bonitinhos assim. Determine o valor de K para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Pessoal, para eles serem vértices de um triângulo, os pontos A, B e C não podem estar na mesma reta. Ou seja, o ponto C não pode estar aqui na mesma reta determinada por A e B. Ele tem que estar fora da reta, ele não pode estar alinhado. Ou seja, quando eu montar o determinante com esses 3 pontos e calcular, ele não vai poder dar 0. Ou seja, eu vou pegar essas coordenadas K, 7, já vou colocar aqui a terceira coluna, 2, menos 3, né? E K, 1. E quando eu calcular o determinante, tem que ser diferente de 0. Tem que ser diferente de 0, tá bom? Não precisa se preocupar com esse sinalzinho aqui agora. Só que lembrando, a gente quer que eles sejam vértices de um triângulo. Então, eles não vão poder estar alinhados. Vai ter que ser diferente de 0. Vou calcular o determinante. Então, ó, K vezes menos 3 dá menos 3K vezes 1 menos 3K. Ah, desculpa, deixa eu fazer passo a passo. Né? Vou fazer o passo a passo do determinante, que é para vocês lembrarem como é que calcula isso, nem que seja a força. Vamos lá, passo a passo. Vou usar aqui um verde. O que a gente faz na regra de Sartre para calcular o determinante? A gente replica a primeira e a segunda coluna do lado da matriz, tá? E aí a gente faz aí os cálculos. Ó. Pega a diagonal principal, então faz esse produto aí, menos 3K. Mais, vou calcular esse produto aqui, ó, 7 vezes 1, 7, vezes K, 7K. Mais esse aqui, ó, 1 vezes 2, 2, vezes 1, 2. Pronto, eu faço essa soma. Menos, agora eu vou fazer a outra produto de diagonais, por assim dizer, né? Mas, mais ou menos isso, ó. K vezes menos 3, menos 3K, vezes 1, menos 3K. 1 vezes 1 vezes K, dá K. Mais 1 vezes 2, 2 vezes 7, 14. Então, menos 3K mais 7K vai dar 4K mais 2. Menos, vamos ver o que a gente tem aqui, ó.
Menos 3K mais K, menos 2K. E aqui eu tenho 14 que não tem com quem somar. Veja, eu vou fazer o jogo de sinal porque está isso aqui, né, fora do parêntese. Então, ó, menos 2K vai dar 2K. Tá? E menos 14 vai dar menos 14. Pessoal, lembrando que eu estou calculando esse determinante aqui, tá? Eu vou simplificar aqui e aí eu volto nesse detalhe. Só lembrando que a gente está calculando o determinante. Vai ficar 6K, né? 2 menos 14, menos 12. Não tem para onde ir. Só que assim, o que eu quero desse determinante? Eu quero que esse determinante que eu calculei, que ficou restrito isso aqui, ó, ele seja diferente de zero, porque eu não quero que os pontos estejam alinhados. Ou seja, eu quero que esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui, eu quero que ele seja diferente de zero. Portanto, 6K tem que ser diferente de 12, K tem que ser diferente de 12 dividido por 6, K tem que ser diferente de 2. Ou seja, desde que o número K não seja 2, esses pontos aqui não estarão alinhados. Serão, então, o vértice de um triângulo.